Olá, bem-vindo ao Livros com Voo, eu sou a Ed Van Feu. Hoje eu quero falar sobre inspiração. É, a primeira coisa que você pensa quando vê um escritor é que ele é uma pessoa que já nasceu inspirada, que ele né, foi abençoado pelos deuses, está ali recebendo a inspiração divina o tempo inteiro, então ele chega, vai, pum, escreve um livro de uma vez. Não funciona assim, tá? Então isso é uma coisa legal para tanto você que me conhece como leitor, como para você que quer ser escritor também ou pensa em como deve ser um escritor. A inspiração, claro que ela vem, ela existe, mas você jamais pode depender dela, especialmente se você quer comer. Eu não posso depender de inspiração. Eu preciso escrever basicamente o tempo todo. Eu tenho escrito até muito menos livros do que eu gostaria, mas houve uma época em que eu escrevia a Wicca, eu escrevia livros de livraria, eu escrevia Alcateia, eu escrevia posts, eu escrevia matéria, eu escrevia artigo, escrevia outras revistas. Então, era escrevendo o dia todo e parte da noite. Era uma coisa que eu sempre amei, sempre gostei, por isso que eu cheguei a fazer um vídeo como esse. Não, não se encante demais com a vida de escritor, achando que é uma coisa nababesca, que é uma vida de luxo e uma vida incrível com festas e tudo mais, porque a vida do escritor ela é extremamente solitária. Se você quer ser um escritor, você vai passar muito tempo sozinho. Boa parte do seu tempo sozinho. Ao mesmo tempo sozinho não, né? Você tá lá com seus personagens, tá lá com seus vilões, tá no seu mundo, mas você, né, vai estar com menos tempo para sua família, para os seus amigos e tudo mais. Então, é uma profissão um tanto quanto solitária, por isso que eu sempre aviso antes para a pessoa não ficar achando que ser escritor é viver na Bienal todo dia. Não, não é. Assim, é uns 2 anos de trabalho para você poder ter uns 4 dias ou 10 dias de Bienal cercado de pessoas. Vale a pena. Se você ama, sim. Se você ama, para mim vale muito a pena. Mas se você não ama isso, realmente acaba sendo um fardo. E voltando ao tema, inspiração. Sim, a gente tem inspiração. Só que a inspiração, ela é fugaz. Ela pode aparecer hoje e pode não aparecer amanhã. E como eu disse, se você está escrevendo como um projeto sério, você não pode depender apenas e unicamente da inspiração. Você precisa provocá-la, você precisa atraí-la. E é perfeitamente possível fazer isso. Ed, como é que eu faço para atrair inspiração? Tem gente que às vezes entra, eu estava escrevendo, mas eu empaquei. Gente, o que mais existe é a história inacabada. Porque a pessoa empacou, porque acabou a inspiração. O que é inspiração para você? É a vontade de escrever? Então eu vou te contar uma coisa. Toda história, em algum momento, ela vai se tornar mais difícil. Ela vai enrolar, você não sabe bem o que fazer. Toda a história, ela vai entrar no momento que ela é mais complexa. Ela vai dar mais trabalho. É normal, tá? É uma trajetória normal de qualquer história. Ela vai ter um momento mais difícil. Esse é o momento em que você precisa se forçar um pouco mais a escrever, mesmo sem inspiração. Você força um pouquinho. Você insiste. Ah, Ed, mas não tá bom. Não se preocupa, você reescreve o que não fica bom. O que você não pode é ficar parado esperando a mágica acontecer. Continue insistindo. Então eu vou falar como eu faço, tá? Quando eu percebo que a história está numa parte em que ela ficou mais complexa e geralmente entra na parte quando é guerra política, eu começo a ficar muito confusa, porque tem histórias como Ventos da Guerra, que é o meu livro mais novo, que tem muito personagem, todos os personagens têm suas histórias, têm suas demandas, e cada um estava fazendo uma coisa, e todas essas coisas precisavam se encaixar depois numa coisa que eu sabia que ia acontecer lá na frente, e como é que eu fazia para essas coisas chegarem lá na frente, então isso era muito complicado, meu Deus do céu. Então isso foi exasperante. No meu caso, eu tive uma grande sorte que foi poder contar com o Renato, que também é escritor, é mestre de RPG e tem uma imaginação fantástica. E ele mesmo percebia quando, olha, esse capítulo aqui não terminou assim com gancho. Eu falei, mas nem todo capítulo precisa terminar com gancho. Ah, mas o anterior terminou e o outro também, por que esse aqui não? E era um personagem, não, e para ele todos os personagens têm que ter, digamos assim, o mesmo peso. Poxa, fulano teve um final com gancho, Cicrano teve um final com gancho, como é que esse aqui não tá tendo? Aí eu falei, tá bom, então eu vou pensar. E realmente ficou bem melhor depois que eu trabalhei mais aquele capítulo. Então, são capítulos que ficam mais intrigantes quando você dá mais atenção para eles. Não espera que o livro vai ficar bom só porque você
deu a primeira pincelada nele. Você às vezes vai ter que dar muitas revisadas até ele ficar bom. E a inspiração, Ed, como é que você faz? Gente, a inspiração, ela é, é algo que você precisa, como eu falei, provocar. Eu tenho uma técnica que eu utilizo muito, que é utilizar a música. Eu utilizo muito a música. Eu vou ouvindo várias músicas e vou percebendo se aquela música me leva a algum personagem, me leva a alguma cena. E isso é um trabalho constante. É ouvir muita música nova, inclusive, não só músicas antigas, mas músicas novas. E música que você não conhece, músicas de várias versões, é, várias vertentes, várias tradições, várias culturas, vários países. Você tem que ouvir muita música. E você vai escolhendo e vai fazendo uma playlist para aquelas músicas inspirarem você, né, a escrever o teu livro. Às vezes, eu utilizava música de filme, tá? Tipo, trilha sonora de filme. Beleza, funcionava, funcionava. Mas o que funcionava mesmo para mim eram as músicas que realmente inspiraram cenas, sequências, momentos e até personagens, como se fosse a trilha do personagem. E quando eu ouço de novo aquela música, eu imediatamente volto para aquele universo e a inspiração vai me buscar. Mesmo que eu esteja cansada, esbaforida, desesperada, descabelada, com conta para pagar, com um problema para resolver, com fralda para trocar. Quando a música entra, ela me preenche e imediatamente os meus dedinhos vão buscar aquela história. Então, a música para mim, ela é muito importante. Uma outra coisa que também me traz a inspiração é, claro, ver filmes. E muitas vezes a minha inspiração vinha de filmes ruins. É isso mesmo, filmes ruins, séries ruins. Por quê? Porque elas podiam ser melhoradas. Quando eu vi um filme muito bom, eu não tinha nada para melhorar ali, então eu não tinha muito o que fazer. Mas quando eu via uma série ou um filme que era ruim, né? Era fraco, tinha cheio de falhas, a gente comentando as falhas, eu ia aprendendo com aquelas falhas. E subitamente eu falava, nossa, me deu vontade de escrever porque eu quero fazer melhor, eu posso fazer melhor. E a inspiração acabava vindo do meu lado ariano, que é o lado que fala, cara, eu faço melhor que isso. Né? Não tem jeito, gente, eu tenho esse lado, né? Meu ascendente é Áries, então eu acabo usando um pouquinho dessa competição ao meu favor, né? Então, a inspiração, ela precisa ser buscada e trabalhada, senão você não vai conseguir terminar a sua história, porque você sempre vai começar com aquele impulso. Todo mundo começa. E em dado momento, o impulso, né, vai perdendo aquele gás, né? Então você precisa forçar para começar. Tem uma outra coisa legal que você pode fazer, que é sair do seu ambiente. Eu faço muito isso. Como eu trabalho muito dentro de casa, às vezes eu fico muito no mesmo lugar. Energeticamente, para mim, isso é ruim porque você fica girando na mesma energia. E tem hora que você não está mais fluindo, não está mais rendendo. Até no meu trabalho normal, não só nos livros, no meu trabalho de fazer aulas, de fazer apostila, eu paro de render um pouco. Então, o que eu faço? A gente dá uma saída. Mas, como às vezes você não tem tempo para dar uma saída, quando eu falo uma saída, não é você ir jantar no restaurante 5 estrelas, não é fazer uma viagem, porque às vezes você não pode, seja por questões financeiras, seja por questões de tempo, né? De tempo, como é que eu vou deixar minhas cachorras, como é que eu vou deixar o doguinho? Tem hora que não dá, então você vai na pizzaria da esquina. Só isso. Você vai na pizzaria da esquina, você come uma pizza, você conversa. Às vezes você encontra outras pessoas. No caso, eu saía muito com o Renato, né? Mas eu também saía muito com os amigos. Então, essa saidinha de você ir tomar um café num lugar diferente, de você comer uma pizza, de você comer qualquer coisa diferente, dar uma volta, olhar as coisas e conversar, já vai mexer na sua energia. A inspiração tende a voltar. Então, é legal que você tenha pessoas com quem conversar sobre a sua história, sobre. Tenho muita sorte de ter algumas pessoas com quem conversar, mas no geral é um caminho solitário mesmo, tá? É porque não é. É difícil você encontrar pessoas que tenham tempo para te acompanhar, para ler tuas histórias enquanto você faz. Mas se você tiver,
beleza, maravilha, conversa com essas pessoas, ouça o que elas têm a dizer e, muito importante, controla o ego, porque você vai ouvir críticas, normal, mas às vezes o ego fala assim: como assim? Aquela cena não está boa? Como assim? Aquele personagem não nos convenceu? Aí você já fica assim, eriçado, né? Com os pelos da nuca, assim, tudo em pé, mas às vezes você precisa ouvir, porque às vezes a pessoa está certa. Às vezes ela não está, mas é importante você controlar o ego e ler de novo, compreender, às vezes passar o filtro, porque a pessoa às vezes uma ela tem uma espécie de visão, né, que não condiz com o que você quer passar, por exemplo, com o que você precisa. Quando eu escrevi o Portal, que foi meu primeiro livro, eu tive a ideia dele no ônibus. O ônibus, assim, eu estava voltando da faculdade, eu tinha acabado de ler Os Demônios de Ludin, e a história me deu um boom tão grande na história do Grandier, que eu fiquei, assim, alucinada, eu fiquei ao mesmo tempo revoltada, eu queria voltar no tempo, eu queria fazer alguma coisa a respeito, e enquanto isso, eu fui no ônibus, fui olhando pela janela, vendo a vista, e eu fui imaginando cavalos correndo num resgate completamente louco, de pessoas do presente indo ao passado resgatar aquele padre que estava sob tortura injustamente. E quando eu cheguei, saltei antes, fui na casa da Ana Clara, que é minha amiga até hoje, né? Na época nós já estava na faculdade, mas nós éramos amigas de infância. E fui lá e falei: Ana, preciso te contar uma história que eu acabei de ter na minha cabeça. E eu comecei a vomitar a história para ela. Acontece isso, acontece isso, acontece aquilo outro. E ela foi ouvindo, e aí de vez em quando ela parava para dar uma sugestão. E as sugestões dela, todas, eram horríveis. Assim, por quê? As sugestões dela eram para solucionar o drama, solucionar o conflito. E você não soluciona, o conflito você alimenta, drama você aumenta. Essa é a história do livro. Não é para você. E aí eles foram lá e salvaram ele. Fim. Não, você tem que alimentar. Então, ela não entendia muito isso na época. Então, ela queria ajudar, dando ideias que resolvessem o problema. Na verdade, simplificassem o problema, né? Tinha uma cena em que os vilões estavam perseguindo e estavam perseguindo os heróis e é, um deles é ferido e ela deu a ideia de que o portal se fechasse e só passasse a flecha. O que mataria completamente o fim do livro, porque eu preciso dos vilões presentes para ter o fim, para ter o desfecho, né? Então eram sugestões que não condiziam com o que eu queria fazer do livro. Então você também vai ter que estar aberto a sugestões, que como eu falei, há sugestões que me ajudaram bastante e há sugestões que não me ajudaram, mas não me atrapalharam, porque foi simplesmente a visão que a pessoa tinha daquela história. A Paty, por exemplo, que sempre foi minha grande amiga e sempre me deu grandes sugestões, ela deu a sugestão do Procateia, de que o Felipe não podia ter sobrevivido tendo perdido a mãe com tenra idade e tendo sido tão perseguido, sofrido bullying, sido maltratado todo aquele tempo, que ele tinha que ter morrido. Talvez ele tivesse se matado, não sei, mas talvez ele tivesse morrido. E aí no final, depois, passou um tempo, ela ligou para mim e pediu desculpas, eu acho que eu não te ajudei em nada com aquilo, porque se ele morre não tem história. Eu falei, pois é, né? Assim, 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 então ela pediu desculpas e tal, porque ela mesma percebeu que talvez houvesse ali um espelho cruel para ela, né? Talvez houvesse ali algo no Felipe que incomodasse muito ela e ela acabou colocando a sua sugestão na história de uma maneira que a história não existisse. Se você pega a história, parece os trailers honestos, já conhece? O Honest Trailers. Se você olhar, você vai ver que assim, olha, realmente, se isso aí acontecer, não existe história, porque você resolve a história antes mesmo dela começar. Então, basicamente, essa foi a minha. Tentei agora fazer a minha contribuição para você de como foi para mim conquistar inspiração, aceitar críticas e aceitar ideias para que as minhas histórias fiquem mais ricas. E não se engane, muitas das histórias que chegam até você tiveram ideias, sugestões de pessoas que eram meus leitores betas, que eram amigos, pessoas que gostaram ou não gostaram de determinada coisa. Uma das coisas que eu quero falar, mas não vou falar hoje porque a gente já está chegando no fim desse vídeo, é que eu quero falar sobre a visão sobre masculinidade
e machismo e toxicidade de alguns personagens e eu queria muito conversar com isso sobre você, saber o que você pensa. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Então, muito obrigada, espero que você esteja gostando. Lembre-se que aqui eu estou lendo o livro completo de Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante. Estou adorando ler, espero que você esteja gostando. Estou fazendo o meu melhor, mas espero com o tempo ter um microfone melhor. De repente, ó, você viu que o cenário já está mudando, né? Então, espero que você curta e se você... daqui a pouco o livro vai acabar e eu já vou dar opções para que você possa votar no próximo livro que eu vou ler. Então, muito obrigada. Então, como sempre, curte, compartilha, comenta, mas principalmente se inscreve no canal e deixa aqui o seu comentário, porque isso ajuda muito o YouTube a ver que o vídeo está sendo relevante, está sendo querido por você, tá bom? É isso então, muito obrigada, beijo, até a próxima.